peraí, rapidinho, antes de você continuar o vídeo, tem um recadinho para você. Aqui embaixo tem um botão que está escrito link na descrição. Ali você vai ver o meu curso de viola caipira que eu acabei de lançar, viola caipira passo a passo. Provavelmente é o curso mais completo que você já viu. Vai lá e confere. Tchau, tchau.